Gente, vamos lá para mais uma questão do Enem 2023, prova amarela, questão número 145. Diz o seguinte: uma empresa de transporte, faz regularmente um trajeto e o número de viagens realizadas durante o dia por todos os 160 motoristas cadastrados foi botado aí nesse quadro. Em um certo dia, foi gerado um relatório por meio de um gráfico de barras, que relaciona a quantidade de motoristas com a quantidade de viagens realizadas até aquele dia. Então, por exemplo, aqui no 7, esse em pé aqui, ó, é a quantidade de viagens, ó. Então, 7 viagens foi feitas por 10 motoristas, ó. 10 motoristas fizeram 7 viagens. O 6 aqui, ó, 6 é viagens. Aqui deitado, 50. 50 motoristas fizeram 6 viagens e assim vai, certo? Então, esses números que estão aqui em pé são as viagens e aqui deitados os motoristas que fizeram essas viagens. Comparando os valores da média, da mediana e da moda da distribuição da quantidade de viagens realizadas pelo motorista, obtém-se o seguinte. Vamos logo para a moda, que é o mais fácil. Porque moda é o elemento da distribuição que mais aparece. Você concorda que a viagem 7 ocorreu 10 vezes? Qual dessas, todas essas viagens que mais ocorreu? 3, né? Porque 3 viagens, simplesmente 55 motoristas fizeram 3 viagens. Então a viagem 3, 3, 3 apareceu 55 vezes. Então com certeza a moda o número de viagens é 3, porque foi ela que mais vezes apareceu. Moda é o que mais se repete. Então a moda aí é 3. Aí vamos agora para a média, né? Média, Arthur. Como é que eu vou calcular a média? Média é soma pela quantidade. Então, por exemplo, as viagens 7 ocorreram quantas vezes? 10 vezes. Então vai ficar 7 vezes 10 mais. A viagem 6 ocorreu 50 vezes. 6 vezes 50 mais 4 vezes 25 mais 3 vezes 55, que a viagem 3 ocorreu 55 vezes, 2 vezes a viagem 2 vezes 10 e aqui 1 vezes 10. Lembrando que média é a soma dividido pela quantidade. O que seria a quantidade? A viagem 7 ocorreu 10 vezes, a viagem 6 ocorreu 50 vezes, a viagem 4 ocorreu 25 vezes, a viagem 3 ocorreu 55 vezes, a viagem 2 ocorreu 10 vezes e a viagem 1 ocorreu 10 vezes. Então, a quantidade embaixo é justamente o número de vezes que a viagem tal aconteceu, né? E essa conta, portanto, vai lhe dar a média. Em cima ficou 7 vezes 10, 70. 6 vezes 50, 300. Então, se 70 mais 300, 370. 4 vezes 25, 100. 370 mais 100 é 470. 3 vezes 55. 3 vezes 55. 3 vezes 55 é 165. Mais os 470 que você já tinha aqui. Mais os 470, 635. Mais 20, 655. Mais 10, você vai ter aí, portanto, aí em cima, um total de 665. E embaixo, 10 mais 50, 60, mais 25, 85, mais 20, 105, mais 55, 160. Aí quando você faz essa divisão, 665 por 160, você vai ter exatamente 4,15, ó, aproximadamente. Então a tua média deu exatamente 4,15. Arthur, e a mediana? Para finalizar, a mediana vai dar quanto? Mediana, primeiro você tem que colocar em ordem, né? Então, por exemplo, a viagem 1 apareceu 10 vezes. A viagem 2, 10 vezes. E assim vai, né? A 3, pá, pá. E como é que eu vou saber a mediana? Primeiro, essa distribuição tem uma quantidade de termos par ou ímpar. Quando a gente fez essa soma aqui embaixo, que é a quantidade de viagens que apareceu, você concorda que deu 160? 160 é uma quantidade par. Quando você tem um número par de dados, por exemplo, se você tivesse 4 dados, a mediana ia ficar bem aqui, entre o segundo e o terceiro. Seria o segundo e meio, digamos assim. Então, para você descobrir esse valor, o que é que você faz? O que é que eu faço?
Se eu tenho 160 dados, onde estará a mediana? Basta você dividir isso por 2, isso aqui daria 80, e aí você soma mais meio, tipo 4. 4 dividido por 2 dá 2, mais meio, 2,5. A mediana fica ali na posição 2,5. 160 por 2, 80, mais meio, 80,5. Então, esse 80,5 que você descobriu é a posição da mediana. A mediana está aí na posição 80,5, ou seja, entre o 80 e o 81. Aí você tem que descobrir quem é o cara que é 80 e 81. Ó. O 1 aparece 10 vezes, já foi 10. O 2 aparece mais 10 vezes, já foi 20 caras. O 3 aparece 55 vezes. 20 mais 55 já foi 75 caras. O 4 aparece mais 25 vezes. 75 mais 25, ou seja, do 76 até o 100 é tudo número 4. 4, 4, 4, 4, 4, 4. Como minha mediana é o que está entre o 80 e o 81, o número 80 vai ser 4 e o 81 também vai ser 4. Então a minha mediana ela vai ser 4 mais 4 sobre 2. 4 mais 4, 8 sobre 2, minha mediana é 4. Ó. Então a minha moda deu 3, minha média deu 4,15 e minha mediana deu exatamente 4. Aí ele quer quem é maior que quem, né? O maior de todos é a média, né? Que deu 4,15, né? Então a média é a maior. Depois vem a mediana, que é 4. E por último a moda, né? Qual item que fala isso? A média, depois a mediana e por último a moda é exatamente o item E, ó. A média é a maior de todas, depois a mediana, que deu 4, e por último a moda, que é 3. Item E. Gente, eu espero muito que vocês tenham entendido essa questão e a gente se vê na próxima. Valeu!